Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu tô gravando esse vídeo aqui para falar de um pesadelo que tá me assolando já fazem 4 meses na minha vida e com um pedido de ajuda, de meio que desesperado, sim, mas vendo-se dessa forma, eu trazendo isso para mídia, trazendo isso à tona, eu consigo uma solução, alguma ajuda. Eu comprei um apartamento na Vila Mariana, é o meu primeiro apartamento que eu comprei em 2021. Ele tinha previsão de ser entregue em 2024, julho de 2024. Foi da empresa Vitor Urbana. Eu devo estar colocando uma imagem do prédio para vocês. É o Nurban Vila Mariana. E esse apartamento eu comprei para ser um sonho de primeira casa, para ser um sonho a ser realizado na minha vida, com muito esforço. Fiz todo o sacrifício durante todo esse tempo para pagar a taxa de obra, para pagar tudo que eu tinha para pagar e efetuei a compra desse apartamento. Chegou julho de 24, não entregaram. Passaram-se os meses, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, não entregaram. Até que chegou janeiro e me chamaram para fazer a entrega do meu imóvel. E é o primeiro imóvel que eu comprei. Eu nunca passei por esse processo antes. Cheguei lá, achei estranho, porque dessa forma que vocês podem estar vendo no vídeo aí, era como que o prédio estava. População. Os apartamentos abertos, né? Aqui todos abertos com material de obra, né? Expostos à chuva, deteriorando o prédio, né? Apartamentos todos abertos, com as portas abertas, janelas abertas, tá vendo? Expostos aqui. Aí vem uma chuva, entra água aí, tá chovendo pouco em São Paulo agora, né? Chovendo pra caramba, alaga tudo. Temos aqui infiltração nessa parede aqui, ó. Aqui é a piscina, da forma que foi entregue. Também sem guarda-corpo, a piscina não tá funcionando. Aqui a área do chuveiro, com material de construção, de obra. Aqui a parte da sauna, tá engraçado, tá até ligada a sauna. Tá meio quente de fato. E também porta que não abre. Essa é a piscina da forma que ela foi entregue, sem guarda-corpo, tá? Um risco muito grande de alguém simplesmente vir aqui, não tem nenhuma trava, não tem nenhuma proteção e cair lá embaixo. Então você vê, ó, olha aqui ela, aqui a altura que fica aqui, não tem, é a altura do meu antebraço, aqui ó. Aqui onde será a jacuzzi não está entregue também. Aqui nós temos a academia, está aberta aqui. Temos alguns equipamentos, mas não tem o bebedouro. E aqui na lavanderia nós temos problemas de qualidade também. Esse é o nível dos móveis, solto, né? Não dá para pôr um peso aqui de uma cesta de roupa nessa bancada aqui, que vai estourar. E aqui atrás, na casa de máquinas, dá para ver que os dutos estão todos amassados, né? Jogando aqui o ar quente, né, da secadora direto aqui na academia, uma qualidade péssima. Esses são os detalhes de acabamento no prédio, várias pinturas com sujeira, tá? Com acabamento riscado ou mal feito, né? Olha só aqui, ó, essa parede, como é que ela tá. Novamente, sujeira nas paredes. Olha isso aqui. Aqui não tem, precisa de mais umas duas demãos. Aqui no terraço, novamente, a porta, ela não passa uma pessoa de cadeira de rodas. Ela tá fixada ali.
É uma porta extremamente estreita, até para um quesito de evacuação, alguma coisa. Tá aqui. E engraçado porque tem essa porta, mas aqui a gente tem um sanitário para pessoas acessíveis com deficiência. Então, mais um erro de projeto. Tá naquele grupinho nosso. Vamos subir agora no elevador. Esse é o barulho que o elevador faz quando está saindo. O elevador novo, fazendo esse barulho, riscado, aqui também totalmente riscado, danificado, fazendo esse barulho para subir. Estamos agora descendo aqui para o térreo, no mesmo elevador. Esses são os barulhos do equipamento. E esse é o nível dos elevadores, gente. É isso, esse é o barulho que eles fazem. Então aqui estamos no salão de festas. E aqui é o estado dos móveis, ó, que foram entregues. Tá soltando isso aqui, ó. Soltando. Todo enrugado. Essa daqui é a escada de emergência, da forma que foi entregue. Esses aqui são os degraus com falha. Não tem piso, a escada de emergência. Então qualquer um problema que se tem aqui, essas são as escadas que a gente tem para fazer uma evacuação do prédio. Outra coisa, em alguns andares tem materiais de obra nas escadas de emergência. Tem aqui no meio da escada de emergência, como eu falei, equipamentos de obra, né, impedindo aí a escada de emergência e aqui é como está o acabamento. E eu não sabia que eu podia recusar a chave, eu não sabia como é que era. Recebi esse prédio, fui enganada a aceitar esse prédio do jeito que estava. E aí eles falaram que em 2 semanas eles iriam terminar a reforma do prédio, terminar a obra do prédio, e eu acreditei neles. Eu esperei, eu comecei a cobrar. Gente, foi tudo muito corrido. No dia 31 de janeiro, eles entregaram a chave, fizeram uma assembleia para eleger síndico, fizeram tudo, montaram todo um esquema, colocaram um síndico, empurraram um síndico profissional, uma empresa chamada Menelim, que a gente não conhecia, a gente não teve oportunidade de conhecer. E esse síndico profissional, ele foi eleito. E aí a gente começou a cobrar o síndico profissional das coisas, que estava tudo muito largado, estava o prédio em obra. Eles entregaram a portaria zero, não tinha guarda-corpo na piscina, o elevador fazia um barulho gigantesco, chovia, alagou dentro do prédio, alagava nos apartamentos. Vou mostrar, tá? Tanto essa quanto essa aqui, ó. Tá entrando água pra caramba. Nossa senhora. Ali também. Caraca, tá alagando aqui no corredor. As esquadrias todas tortas. Gente, um terror. E o síndico não fazia nada, ele nem respondia a gente. Então eu comecei o movimento, eu reuni assinaturas, né, das pessoas e vi que a gente podia destituir o síndico. E comecei a levantar coisas, e juntei os moradores e a gente fez uma assembleia de destituição onde o síndico profissional ele renunciou no meio da assembleia.
E aí tivemos mais uma surpresa dessa empresa Viturbana. O subsíndico era o diretor de implementações da Viturbana, né? Um senhor chamado Marcel Maion, como mostra aí. E, e aí começamos a cobrar o Marcel e os membros do conselho do condomínio eram todos da Viturbana. Era um homem chamado Wilson Genari, que ele é o advogado o diretor jurídico da Viturbana. Tinha uma outra pessoa que o nome é Fernando Muciolo, que ele é o ex-dono do terreno, que vendeu lá. E, e também tinha mais uma pessoa que era a esposa do diretor de marketing dessa empresa. E eles todos assumiram esse condomínio, né? E aí, no que a gente convocou essa assembleia, o síndico renunciou, o subsíndico assumiu, que foi o diretor da empresa e de incorporações. E ele novamente não fez nada, ele convocou a outra assembleia de votação para síndico, com 20 dias, conforme dizia a convenção. E ele não fez nada, não fez nada em prol dos condôminos. A gente falava de incidente de segurança, teve segurança bêbado, teve segurança xingando todo mundo no meio da rua, teve segurança que não foi trabalhar, o prédio ficou sem segurança nenhuma. Enfim, um monte de absurdos. E teve até um caso de um segurança que tentou entrar no apartamento de uma moradora. E aí eu várias vezes mencionei, eu quero ser a síndica, então eu vou assumir esse problema, vamos chegar numa solução disso. E o Marcel, ele não se pronunciou, nem sim, nem não, para eu ser a síndica, embora eu mandei vários e-mails para ele. Eu tive que procurar a justiça para abrir um processo judicial para garantir uma liminar para participar dessa assembleia, como para concorrer ao cargo de síndica, eu sendo condômina, porque a construtora não deixava. E o juiz ele negou a liminar, porque o Marcel, que ele era o subsíndico, ele não dizia em nenhum e-mail que eu cobrava para eu participar da assembleia, nem sim, nem não. Então o juiz alegou falta de prova, derrubou a liminar. E o processo ainda está rolando na justiça, né? E aí, o que é que aconteceu depois disso? Eles fizeram uma assembleia de votação de síndico. Eles não deixaram eu ser presidente da mesa. A construtora tem 21 unidades de um apartamento que tem 63 apartamentos. Eles têm 21 unidades que controlam diretamente ou indiretamente. E com essas 21 unidades, eles dominaram ali com procurações, enganaram alguns dos outros condôminos, falando um monte de inverdades, pedindo procurações como que eles nem sabiam para que estavam dando essas procurações. A gente tem condôminos aí que hoje vieram falar pra gente, nossa, eu dei procurações para eles, eu nem sabia o que estava acontecendo. E aí, com essas procurações, eles não deixaram eu ser presidente da mesa, nem e elegeram uma pessoa chamada Leonardo Raimundo, que é o diretor da imobiliária do grupo deles, para ser o presidente da mesa da Assembleia, dessa eleição de síndico, e o Leonardo ignorou o questionamento de todos os outros condôminos para que eu participasse dessa Assembleia e eu concorresse. E eles não deixaram. E eles indicaram outra síndica profissional e não deixaram os condôminos escolherem quem realmente eles gostariam de escolher. Eles novamente tomaram o controle. Abrimos uma nova ação contra a construtora e contra essa assembleia com base nisso, né? E aí essa nova síndica, ela foi eleita uma empresa chamada Cindy Company, né? Que a dona dela chama Juliana, que é a síndica que representou o prédio. E aí a síndica apontada, a preposta pela Juliana, é uma pessoa que se chama Marcela Volpato, que também que é quem está cuidando do nosso prédio, né? Que faz parte dessa empresa. E eles assumiram no dia 31 de março. Desde o dia 31 de março, a gente cobra diariamente, gente, para que a gente tenha o nosso prédio. A piscina está vazando com infiltração.
os conduítes estão cheios d'água dentro das paredes. Ó, gente, um conduíte elétrico aqui, ó. Pingando água, ó. Olha só como é que tá o chão aqui em cima dos apartamentos. Conduíte elétrico. A gente teve roubo de esquadria. Arrancaram toda a frente. A gente teve materiais do prédio que sumiram, o prédio não é entregue, as escadas de emergência que essa construtora fez são fora do padrão da NBR. Gente, o prédio não tem liberação do Corpo de Bombeiros. Do Corpo de Bombeiros o prédio não tem liberação. Tem um AVCB que é inválido, que prevê uma edificação desocupada. E aí a gente cobra isso. E essa empresa, novamente, em detrimento de todo mundo que é do condomínio que comprou o prédio, protege a construtora. Fizemos uma denúncia ao Ministério Público, o Corpo de Bombeiros foi lá, já disse que o prédio está irregular. O habite foi emitido do prédio quando o prédio ainda estava em obra. O prédio não tinha sido pronto. A gente tem uma foto de 7 dias depois que foi emitido esse habite, e é uma obra. É uma obra. Aí a gente tem condômino que foi cobrado condomínios sem nem terem sido entregue a chave. A construtora não pagou a multa de atraso, a minha também não pagou. E aí, o que é que a gente fez? A gente fez uma nova assembleia para destituir essa síndica que também não está fazendo nada. Nós tivemos essa assembleia agora no dia 12 e a construtora, ela detém 21 unidades. O que é que ela fez? Ela não foi à assembleia. E aí eles alegaram falta de quórum. Só que a construtora ela tem o quórum da maioria, uma entidade só, que domina 21 apartamentos. Se a gente for ver por isso, a gente nunca vai conseguir ganhar deles. Nós que compramos os apartamentos, né? Então, assim, o que é que aconteceu depois de tudo isso? Nós fizemos a nossa assembleia, mesmo eles não foram, a gente assumiu que eles o quórum que presente, conforme o Código Civil, que ele fala a maioria dos presentes, para determinar esse tipo de quórum, e também como quórum ele já mudaria, porque a construtora detém 21 unidades. Então destituímos a síndica, e no dia 12 ela foi destituída. Mesmo ela sendo destituída no dia 12, ela continuou nos demais dias atuando em nome do condomínio como se fosse a síndica. E no dia 16, mesmo sem ser a representante legal do prédio, a Cindy Company, ela abriu uma ação em nome do condomínio contra mim. E ainda mais, ela alegou em assembleia, que teve no dia 9, de que eu assediei moralmente a Marcela, né, que é a síndica. Uma coisa que não tem nem pé de cabeça, que tinham aberto um boletim de ocorrência em meu nome. Eu fui à Polícia Civil, não foi aberto nenhum boletim de ocorrência contra o meu nome, é mais uma mentira. Ela mentiu sobre o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, que está irregular, como o próprio Corpo de Bombeiros. Ela teve a coragem de falar em assembleia que o Corpo de Bombeiros é um órgão que não faz parte da Polícia Militar. Então, assim, eu tô fazendo esse vídeo, gente, para pedir ajuda, porque eu não sei mais o que eu faço, sabe? Agora, eu fui processada em nome do condomínio contra mim, por estar defendendo os meus direitos, por estar defendendo o que é certo, e não suficiente disso, o Leonardo, que é um dos membros do conselho, porque nessa assembleia a gente destituiu assim, que destituiu todos os cargos do conselho. O prédio ele não pode ficar sem representação legal. Então nós elegemos nessa assembleia, foi eleita, que tinha 26 participantes, eu fui eleita para ser uma representante interina até as próximas eleições de síndico. E aí o Leonardo ele abriu um processo usando advogados da construtora, e a construtora abriu um processo contra mim. Alegando que que eu estou agindo como síndica, e conseguiram uma liminar que não somente barrou a assembleia que nós conduzimos de forma legal, de forma legítima, seguindo
todos os requisitos, mas que imputa uma multa diária de R$ 1.000 sobre mim para que eu não possa agir e administrar o condomínio, né? Então essa é a situação que eu estou vivendo. É um sonho que se tornou o pior pesadelo da minha vida. Não estou conseguindo dormir direito. Isso está me afetando de um jeito muito grande. O meu apartamento, que era para ter sido entregue em janeiro, eu estou pagando desde janeiro, gente, já fazem 5 meses. Eu não recebi minha multa de atraso. As minhas contas bancárias estão todas negativas e eu não sei mais o que fazer, sinceramente, a não ser jogar isso aqui nas redes, jogar isso aqui na mídia e esperar que alguém se simpatize com esse caso e que possa me ajudar a levar esse caso para a imprensa, porque é um absurdo. É um absurdo isso que está acontecendo, né? Então eu agradeço a todos vocês por acompanhar esse vídeo e espero muito poder obter ajuda nessa situação. Tô ainda atuando com o Ministério Público e, detalhe, ela ainda me expôs em assembleia para frente dos demais condôminos para falar que o problema sou eu. Que sou eu que estou fazendo as denúncias para o Corpo de Bombeiros e é o condomínio que vai ter que custear o alarme de incêndio que a consultora não entregou. Então, assim, gente, sinceramente, é muito triste isso para mim, ter que lidar com isso. E eu venho aqui pedir ajuda para vocês, se vocês tiverem profissionais que pudessem me ajudar, algum advogado que se compadeça com essa situação que eu tenho, eu ficaria extremamente agradecida. É esse o problema que eu tenho vivendo esses últimos meses, que tá me consumindo. E é isso, gente. Muito obrigada, tá? Boa noite.